Olá pessoal, falando agora na nossa aula 2 aqui sobre o comportamento humano. O que nós somos? Nós somos um fruto de milhões de anos de evolução. Então, como que o homem chegou, ou digamos assim, como o mundo chegou a desenvolver o homem? A evolução das espécies que guiou uma seleção natural. Ou seja, a gente ou outros seres primitivos foram sobrevivendo com o tempo, se reproduzindo e trazendo heranças genéticas. Aqueles indivíduos que não tinham nenhum medo, não ia ter medo dos predadores naturais, não ia ter medo de, sei lá, desastres naturais, eles acabavam morrendo. Então, os indivíduos que sobreviveram eram indivíduos que tinham medo. Então, por isso, todos nós, humanos, atualmente temos que somos frutos desse ser humano primitivo que conseguiu sobreviver por ter medo, nós temos essa herança genética que é ter medo. A gente vê isso em animais, na natureza, mas a gente tem que saber que a gente também é parte dessa natureza. Então, às vezes a gente vê, por exemplo, um leão, ele também vai se assustar quando ouvir um barulho, ele vai ter medo de um grupo grande de outros predadores. Os leões do passado que não tinham medo, enfrentavam, sei lá, milhares de hienas, acabavam morrendo, não conseguiam passar o seu código genético para frente. Só sobreviveram aqueles que tinham medo. Esses que estão se multiplicando até hoje e levando à perpetuação da sua espécie. Então, os homens do passado que não tinham medo de criaturas maiores, não tinham medo de se arriscar de maneira irresponsável, eles acabavam morrendo. Não criavam descendentes com essas características. Os descendentes que se perpetuaram levaram a características de medo. Sentiam mal, ficar sozinho. É uma coisa que todos nós, assim, quando somos excluídos de algum grupo, seja um grupo virtual, seja um grupo de trabalho, seja um grupo de amigos, nós tendemos a se sentir mal. É, a gente estar sempre em grupo foi também alguma coisa que levou à perpetuação. Então, aqueles indivíduos humanos do passado que não tinham medo ou gostavam de ficar totalmente sozinhos, eles não conseguiam se reproduzir, acabavam morrendo. Os indivíduos que sobreviveram até hoje foram os que foram vivendo em sociedade. Então, basicamente, essa figurinha aqui mostra, ou seja, o Australopiteco aqui, 3 milhões de anos, mais ou menos, até 2 milhões de anos. Então, essa é a evolução do homem e cada vez, claro, desenvolvendo a sua inteligência. Até o que eu chamo hoje de inteligência conjunta. Então, a gente muitas vezes falta um pouco a humildade, né? A gente acha que sabe tudo, mas a gente tem que entender que tudo que a gente sabe foi por anos de evolução, anos de história. A gente abre um livro, a gente está consumindo conhecimento que homens do passado escreveram. E homens do passado provavelmente escreveram sobre o conhecimento em cima do homens do passado anterior a eles. Assim, dessa forma. Tem até uma situação de um grande físico, agora eu não vou lembrar se foi o Newton que falou ou outro, mas quer dizer assim, se hoje eu estou tão alto, é porque eu subi nos ombros de gigantes. Ou seja, a humanidade desenvolveu uma forma de conhecimento conjunto. Você, criança, vai nas escolas, você está consumindo aquele conhecimento conjunto. E o nosso objetivo é, além de conseguir esse conhecimento, desenvolver mais além. Então nós temos ciências, pesquisas, que vai levando o homem a fazer feitos que pode parecer inimaginável há anos atrás. Hoje a gente tem o homem indo à Lua, a gente já foi feito há algum tempo, a gente tem sondas chegando a Marte, a gente tem microchips, a gente tem telecomunicação extremamente avançada, você fala no WhatsApp ali com uma pessoa que está do outro lado do mundo recebendo informação na hora, faz videochamada, é impressionante. E a gente também não sabe o que está por vir ainda, ou seja, a mente humana, especialmente trabalhando em conjunto,
ela tem um potencial claramente inimaginável. Isso só o tempo vai dizer quais são as próximas evoluções do homem. Ok? Mas qual foi o problema disso? Aqui a gente, voltando aqui para a figura, basicamente o objetivo do homem ancestral era a sobrevivência. Então, as habilidades de medo, de ansiedade, de viver em grupo, faziam com que esse homem sobreviveu. Hoje, nós como indivíduos, e você pode ver aqui só voltando, milhões de anos que foram tomados para esse desenvolvimento. Hoje nós como indivíduo, por estarmos um período de tempo muito abundante de comida, de proteção, enfim, a gente como indivíduo a gente não busca sobreviver todo dia, a gente busca mais. A gente busca ser melhor, desenvolver, ganhar mais dinheiro especificamente, que é a forma que a sociedade encontrou de você ser melhor socialmente, de você ter mais conforto. E para você desenvolver o seu intelecto, você gasta muita energia. Então, esses milhões de anos, a gente está lutando agora com milhões de anos de desenvolvimento. A gente não quer ter medo, a gente quer aprender as coisas, a gente quer ganhar dinheiro rápido, a gente quer desenvolver rápido. Fazendo uma comparação aqui, ó, pode ver mais ou menos aqui 3 milhões de anos, até 2 milhões de anos, e 2 e 4 e tal, foi desenvolvendo, e muitos milhões de anos antes, até as criaturas ancestrais chegarem ao estágio de Australopithecus, e cerca de 3,5 milhões de anos, até 3 mil anos atrás, ou seja, até 300 mil anos atrás, até 300 mil anos atrás, o objetivo do homem era sobreviver, multiplicar e caçar, enfim. O tempo foi levando nós a termos diferentes objetivos. Comparando o tempo que levamos, os milhões de anos até começar a desenvolver, por exemplo, a escrita, até hoje, isso daqui foi uma evolução extremamente rápida, nunca vista antes na natureza. A gente pode ver também que o homem foi o único animal da história do universo que transformou muito rapidamente o ambiente, a cadeia alimentar. Então, a gente tinha milhões de períodos atrás, milhões de anos atrás, animais de porte bem grande, mamutes, sei lá, e eles viam um ser humano ali, um ser magrinho ali, de 1,70 m na frente dele, eles não se importavam. Não tinham a não tinha como aquele ser ali pequenininho fazer algum mal ao mamute. Mas o homem com a sua inteligência e vendo um mamute ali, uma fonte gigantesca de alimento, de subjugar o animal para poder utilizar para outros fins, sei lá. Tem historiadores que acham que os mamutes foram essenciais na construção das pirâmides do Egito. Então o homem, além de subjugar, conseguiu dominar essas criaturas gigantescas. E tem ainda indícios de que o homem destruiu a maior parte da extinta megafauna, que eram esses animais de grande porte. Por quê? Os animais de grande porte não tinham medo do homem. O homem, com sua inteligência, trabalho em grupo, enfim, conseguia dominar manadas inteiras de animais e, assim, utilizar da carne desses animais para, além de matar também predadores que eram, assim, muito nocivos ao homem, ou seja, tigre-dente de sabre e outros. Então a gente vê os únicos indícios de que hoje em dia a gente consegue ver os animais que sobreviveram da megafauna, a gente pode encontrar na África. A gente vê as girafas, os elefantes, até mesmo os grandes felinos como leões. E o homem, ele conseguiu subjugar essas espécies e por isso, e até exterminá-las totalmente. Então a gente não vê mamute hoje em dia, porque o homem, ele destruiu, dizimou essas espécies. Além do que tudo que tem hoje em dia de discussão com relação ao aquecimento global, proteção às baleias, enfim, um monte de discussão que nós temos também, prova que o homem ele consegue realmente ter um impacto impressionante no ambiente, nas outras criaturas
e agora a gente está vendo também até fora do nosso planeta. Então tem a intenção de levar biologia até Marte, você desenvolver um novo biossistema. Então, e a gente vê os milhões de anos que trouxeram até esse ser aqui, e pouco menos de, sei lá, 10 mil anos a gente evoluiu disso para isso. Ou seja, um homem ali com um tablet falando com pessoas de, sei lá, qualquer lugar do mundo, até, ou podemos ser um pouco mais além, mas também não deixa de ser real, vendo a sonda dele pousar em Marte, ah, sendo que a luz demora, sei lá, cerca de 4, 5 minutos de vir de Marte para cá, ele já consegue ver praticamente em tempo real a sonda pousando. Então, milhões de anos para chegar até aqui, algumas dezenas, milhares de anos para chegar até aqui. Ou seja, o que isso quer dizer? E a gente traz toda essa atitude genética, então a gente tem que usar a nossa inteligência para entender as nossas fraquezas que vieram com a nossa genética. Então, hoje a gente acorda num dia frio, que nem por acaso foi aqui hoje, é difícil de sair da cama, porque tá quentinho. Você tá cansado, você quer descansar, você quer deitar no sofá, você quer economizar energia. E isso a gente tem que lutar contra para ser uma pessoa de sucesso no mundo em que vivemos. E acho que acho não, com certeza o primeiro passo para a gente lutar contra esse DNA é entender essa história. E entendendo essa história, a gente vai conseguir isolar o que são nossas fraquezas, o porquê disso e como nós conseguimos modificar isso para termos sucesso nos nossos trabalhos, na nossa empreitada, empreendedor, como autônomo, como líder de família, sei lá, como filho, como mãe. Eu gostaria também de sugerir aqui no final dessa aula um livro que conta exatamente essa história da humanidade. Então é o livro Sapiens. Eu não vou tentar pronunciar o nome do cara aqui porque eu vou pronunciar errado provavelmente, mas o que ele fala? O Homo sapiens se sobressaiu sobre a maioria das espécies por causa de sua inteligência. Aqui, inteligência, mas vai um pouco além. Eu trabalho em grupo, organização e sociedade. Inclusive, o livro é bem interessante. Ele fala essa assim, disputa com outras espécies de hominídeos, como o Homo neanderthalis e o Homo erectus. Assim, a capacidade do homem de se organizar em sociedades maiores, ele acabou levando o Homo sapiens a se sobressair e até extinguir os neanderthalis e os erectus. Então, além de tudo, ele começou a domesticar. A gente fala em domesticar, a gente pensa sempre em gato, cachorro, mas a gente tem que pensar no domesticar. O que foi a primeira coisa que o homem domesticou? Foram as plantas. Foi criando ali a planta de acordo com o desejo do homem, foi fazendo com que elas se multiplicassem, escolha genética, enfim, melhoria genética, e criou as plantações que temos hoje em dia. Muito era falado lá sobre o conceito de que, há um tempo atrás, o homem acreditava que não poderia aumentar a população mundial porque o solo que aqui existe não teria como alimentar todas as pessoas, porque as pessoas cresciam em regime de progressão geométrica e os alimentos só com regime de proteção aritmética. O problema da pessoa que fez falou isso, né, é que ela não percebeu que o homem é extremamente inteligente e desenvolve tecnologia. Ou seja, onde antes a gente plantava uma semente ali de soja, que nasciam, sei lá, 4, 5 sementes de soja, precisava de, sei lá, 1 litro de água por mês e de 1 metro quadrado, hoje a gente planta uma soja que gera 8 sementes de soja, precisa de quase nada de água e precisa de um décimo do espaço físico que precisava. E a gente consegue alimentar a população mundial inteira. Ou, digamos, teríamos comida para a população mundial inteira. É claro que a sociedade gera também os seus problemas, vê desigualdade social, a gente vê
problemas assim que as próprias cidades geram, né, de doenças, de falta de geração do próprio gases de efeito estufa. Ou seja, o humano. E agora a gente também vê o ponto positivo disso é que o humano reconhece isso e tem, em grande parte, lutado para melhorar isso, né? Porque sabe que não só causa danos ao meio ambiente, mas a si próprio. Então eu gostaria de recomendar fortemente que vocês lessem esse livro. Assim, ele dá uma ideia, desse desenvolvimento do homem, do desenvolvimento do ser humano, a história no universo, contando diversas coisas que muitas vezes nós temos uma ideia totalmente errada, ou parcialmente errada, ou não tínhamos pensado sobre isso. Então eu não lembro, por exemplo, na escola de ter ouvido falar que o Homo sapiens ele havia participado da dizimação dos Neandertais. Então, o livro mostra, é extremamente assim, científico, tem bastante coisa interessante no livro com relação também ao desenvolvimento da sociedade, da forma até política, como ela é feita hoje. Assim, uma das coisas que ele fala no livro é que o Homo sapiens conseguiu se organizar em sociedades muito maiores do que os Neandertais. Os Neandertais ficavam em pequenos grupos, o Homo sapiens conseguiu se organizar em grupos maiores e dessa forma se sobressair sobre os Neandertais. Então era da natureza, do DNA do Neandertais ficar em grupos menores, não conseguir se organizar em grupos maiores, não conseguir dividir as tarefas. O Homo sapiens conseguiu fazer isso e, apesar de ser mais fraco fisicamente, ou até em combate, digamos assim, o Homo sapiens, dividindo tarefas, fazendo um trabalho mais organizado, dizimou o Neandertales. É interessante também, ele fala alguma coisa sobre a forma com que o ser humano começou as trocas, o escambo e até a formação de moedas. Então eu gostaria, assim, eu sugiro fortemente que as pessoas leiam esse livro. Todas as pessoas, independente da sua profissão, enfim, para você entender mais sobre a história cronológica do homem e o impacto no meio ambiente. E para você vai começar a entender você mesmo muito melhor. Próxima aula, nós vamos atrás dos nossos propósitos.